Salve, salve, meus amigos. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse vídeo. Olha, o Lakers perdeu pro Utah Jazz ontem. Rapaz, que jogo preguiçoso do time, viu? Então hoje a ideia é falar um pouquinho sobre essa partida, os próximos passos ali do Lakers e também sobre fazer um balanço do Luka Doncic e coloca junto também uns pitacos sobre o nosso novo pivô Alex Len, que chegou e já jogou. Antes disso, eu sempre sei que é chato ficar pedindo, mas se puder se inscreva no canal e dá seu like aí, que é sempre muito importante pro nosso trabalho, certo? Então vamos lá, rapaziada, o Lakers perdeu pro Utah Jazz, então, na noite de ontem, né, na madrugada de ontem, uma derrota um tanto quanto inesperada pelo basquetebol que o time estava apresentando. Ontem o time ficou sem Dorian Finney-Smith e Gabe Vincent, então eles não jogaram, poupados, né? Talvez, até comentei isso na live ontem, talvez não foi a melhor opção poupá-los, muito por conta que o time vai ficar agora um tempo sem jogar, né? Vai ficar uma semana sem jogar, já vamos falar mais sobre isso. Mas então o time perdeu para o Utah Jazz aqui, ó, 131-119. O Utah Jazz, que era um time que tinha vencido apenas 12 vezes na temporada. Então, assim, cara, foi uma partida um tanto quanto ruim do Lakers de maneira geral, tá? Vou falar do Doncic especificamente, mas antes disso, só para mostrar para vocês um pouquinho como é que foi a pontuação da galera. Então, Austin Reeves fez 15 pontos, mas jogou muito mal, cara. 1 de 10 as bolas de 3, realmente não foi o jogo dele. LeBron com 18 pontos, Hashimura com 19 e o Luka aqui com 16. Então, o Lakers que não fez uma boa partida contra o Utah Jazz e perdeu um jogo que pode e vai fazer falta lá na frente, viu, rapaziada? Nossa, quero nem ver. Bom, mas a ideia então é falar um pouquinho sobre o Luka Doncic em si, vamos tentar fazer um balanço desses dois jogos. Assim, eu não sei se vocês viram esses dois jogos, mas o que eu posso falar para vocês é que ele visivelmente está um pouco fora de ritmo, né? Ainda assim está um pouco fora de ritmo. Foram dois jogos um tanto quanto discretos, mas não foram jogos ruins do Luka, né? Ele conseguiu contribuir bastante para o ataque, né? Deu bons passes, deu um passe inclusive, né? Vou tentar colocar na edição aqui, o passe que ele deu para o Austin Reeves foi uma coisa de outro nível, cara. Que passe foi aquele? Né, ele conseguiu ajudar bastante nisso, porém a gente sabe que ele pega um pouquinho na defesa, cometeu alguns turnovers, as bolas de 3 dele ainda não tá tão encaixada como tava, mas é normal, né? Ele ficou 3 meses fora praticamente, né? Então, desde dezembro fora, então a gente tem que relevar isso, sem contar que tá num time novo, tá num time que ainda tá se encaixando, um time que ainda tá se encontrando, então ainda tem muita coisa pela frente, né? Agora o Lakers vai ficar uma semana sem jogar. Tomara que ele se encontre, até porque ele estava jogando com uma restrição de minutos, estava jogando ali em torno de 20, 25 minutos por partida, então não conseguiu jogar tanto assim, certo? Só para mostrar um pouquinho como é que foi então o Luka nesses dois jogos, ó. Tô colocando na tela para vocês verem as estatísticas do Luka, então, esses dois jogos. Então, no primeiro jogo, aqui ele estava ainda lá no Dallas, né? Mas ele fez na estreia dele, então 14 pontos, 5 de 14, então vocês podem ver, tanto no jogo passado quanto de ontem, que os arremessos ainda não tá ali on time, né? Tá pecando um pouquinho ainda no aproveitamento, então 1 de 7 no primeiro jogo, 3 de 8 ontem, já melhorou um pouquinho, mas aqui uma coisa que pega, aqui é o que mostra que ele visivelmente ainda não tá 100% nas suas condições ideais. Então 1 de 5 nos lances livres, cara, pro Luka Doncic, assim, é muito pouco, né? Eu nunca tinha visto ele ter um jogo desse, então foi muito mal, né? Mas vamos torcer para que ele consiga se recuperar nesse ponto, né? Então aqui, ó, 4 rebotes, 4 assistências ontem, um roubo de bola e um toco, então para um cara que a gente sabe que não é ali um primor na defesa, então conseguiu contribuir de certa maneira, né? O que fica um pouco a desejar também seus turnovers. Ontem ele forçou muitos passes, forçou algumas jogadas ali, então 5 turnovers para ele foi um número bem alto, né? Então, o Lakers como um todo, né, rapaziada? Importante destacar que o Lakers como um todo jogou mal, né? E aqui, ó, só pra gente ter uma noção das minutagens dele, então 24 minutos no jogo de estreia, 23 ontem, então vai ficando mais ou menos ali na média do que a gente comentou ali agora há pouco, certo? Outro detalhe importante, ontem também foi a estreia do Alex Len, o pivôzão ali, acabou estreando, uma estreia bem discreta, por assim dizer, né? Mas aquele negócio, né, rapaziada? Até falei no vídeo quando ele foi anunciado, a gente falou em live também aqui sobre o Alex Len. Ele não é aquele cara que vai vir para 15,
20 pontos, pegar 12, 13 rebotes, né? É claro que a gente gostaria que ele fosse um pouco melhor, sim, mas por toda a situação que aconteceu, pela troca do Mark Wiggins não ter dado certo, então o Lakers acabou ficando sem opções, né? E, cara, dos que estavam disponíveis, acredito que ele era um dos que mais conseguirá ajudar, por mais que ele não foi tão bem. Então, estou colocando na tela também para vocês verem os números e as estatísticas do nosso queridíssimo Alex Len aqui, então, ó. Jogou 22 minutos, então, para vocês verem como que ele jogou bem mais do que estava acostumado aqui, ó. Nos últimos jogos ele tinha jogado bem pouco, 4 pontos apenas, 2 de 5 nos arremessos, né? Bem baixo, mas, de novo, não espera-se muita coisa dele para isso, tá? Pegou 7 rebotes, aqui conseguiu contribuir um pouquinho mais, sendo 2 ofensivos, então aqui pelo menos foi legal, e um toco, tá? Então, assim, cara, pelo que o Lakers espera dele, eu acho que vai ser mais ou menos por aí, tá, rapaziada? A gente tem que ajustar um pouquinho a expectativa com relação ao Alex Len, né? E no jogo de ontem também, o Jackson Hayes levou uma pancada no rosto, então pode ser que ele fique de fora um pouco mais de tempo, tá? Então, aproveitando esse gancho também, vamos falar um pouquinho sobre os próximos passos do Lakers. O Lakers agora joga apenas na próxima quarta-feira, então deixa eu pôr de novo aqui o schedule do Lecão, joga apenas na próxima quarta-feira, então vai dar tempo para o time, né, recuperar ali, treinar um pouco, então aqui para vocês verem os próximos jogos do Lecão. Então, quarta-feira que vem, aqui tá quinta-feira, porque já é meia-noite, mas é de quarta para quinta contra o Charlotte, depois quinta para sexta contra o Portland, então um back-to-back, jogos seguidos. E aqui contra o Denver, aqui vai ser azedo, hein? Fora de casa, então sábado que vem, não nesse no outro, enfim, não vai ser fácil, mas tem que confiar no Lecão, né? E importante também destacar que amanhã, então, né, nessa sexta-feira, o Lakers, tô com o Lakers na cabeça, a NBA vai dar uma paradinha, os times vão ali participar do All-Star Weekend, os jogadores participar do All-Star Weekend, então a gente vai soltar um vídeo amanhã na hora do almoço, mais ou menos, falando sobre isso, para você entender mais ou menos como é que funciona, né, como que serão feitos os jogos, quem vai participar de quê, onde vai passar, como vai funcionar, enfim. Então, amanhã, aqui no canal, você consegue ter uma noção de tudo isso, certo? Pois então, era isso. Queria falar um pouquinho mais ou menos como é que foi o jogo de ontem e fazer um balanço desses 2 jogos iniciais do Luka. Ainda é muito pouco, né? Mas a gente sabe que ele consegue entregar muito mais, certo? Então, muito obrigado por você ver esse vídeo até aqui. Tamo junto, até a próxima. Amanhã tem vídeo, hein? Valeu!